Busquem a Deus, busquem a Deus, pois enquanto ainda a graça existe, busquem a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Então, nós louvamos o nome de Deus por essa bênção que Ele nos oferece e estamos aqui nessa manhã com o objetivo de estudarmos a palavra dele mais uma vez. Bom, por isso que vamos fazer uma oração para então começarmos, não é? Vamos ajoelhar. Quem puder pode seguir-me. Faremos então com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, na qualidade de irmãos mais novos de Jesus e na qualidade de candidatos para o céu, nos aproximamos mais uma vez diante da vossa presença. O nosso maior objetivo é suplicar o Espírito Santo para que Ele nos auxilie a compreender de forma clara a Tua palavra e consiga inculcar em nossas mentes para que possamos praticá-la ao longo de toda a vida. Nosso Deus e nosso Pai, venha nos desprover de todo orgulho, de toda exaltação e de qualquer sentimento pecaminoso que poderá atrapalhar a nossa abordagem aqui. Querido Pai, o elemento através do qual o Senhor falará sou eu. Então, eu sou um homem e eu posso atrapalhar a tua mensagem. Então, nosso maior desejo é que nem mesmo eu seja usado pelo inimigo, atrapalhando ou frustrando os teus objetivos. Mas que o teu objetivo com essa santa convocação se concretize e, amado Pai, a tua honra seja mais uma vez vista, o teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Obrigado. Amém. Então, como eu disse anteriormente, louvado seja o nome de Deus, porque Ele nos oferece essa bênção. Estamos aqui reunidos com o objetivo de estudarmos a palavra de Deus. Bom, eu sou o Chipa Benguela, não é? De dois nomes, literalmente falando. Eu tenho mesmo dois, Chipa Benguela. E vivo também na província de Benguela, concretamente no município Sede. Não é? E lá tem um bairro, Jingolote, bem próximo à Rotunda, em direção para quem vai à Praça Antiga. Não é? Nós temos lá uma Praça Antiga porque há alguns anos, né, houve essa remoção da Praça Antiga para a Praça Nova. Então vivo lá num bairro de nome Jingolote, e lá tem um grupo de nome Ouvindo a Voz de Deus. Eu faço parte daquele grupo. Agora, né, louvamos a Deus porque nós estamos aqui reunidos com o objetivo de estudar a palavra de Deus. E é sempre bom quando isso é feito, não é? É uma maravilha quando as pessoas se reúnem. Nós temos uma santa convocação, não é? E convocação significa reunião, encontro, ajuntamento. Então, santo é alguma coisa separada. É uma santa convocação, é uma reunião cujo principal objetivo é tratar de coisas santas, não é? E tudo que é santo é tudo que é inerente a Deus. Então, nós vamos falar sobre Deus, tudo que é santo, tudo que caracteriza a pessoa de Deus. Me entendem, irmãos? Agora, o tema que nos foi proposto, né, disciplinamos essa manhã, é preparação para a chuva serôdia, não é? Nós entendemos que o Espírito Santo em plenitude precisa ser derramado. E, normalmente, a pessoa do Espírito Santo, nós atribuímos o termo de chuva serôdia. Por quê? Porque chuva é uma quantidade excessiva de água que cai sobre a terra. Então, como é uma quantidade excessiva de água que cai sobre a terra e o Espírito Santo será derramado em grande quantidade, nós a esse procedimento que Deus terá chamamos de chuva serôdia. Porque da mesma forma como água, em abundância, em grande escala, em grande quantidade cai sobre a terra, o Espírito Santo em abundância cairá sobre os seres humanos. Me entendem? Então, por isso é que comumente nós, ao Espírito Santo, que será derramado em grande quantidade, chamamos de chuva
ser ódio. Agora, irmãos, nós entendemos, não é? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, certo? Não é? É a terceira pessoa da divindade. E né, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esses três são um no caráter, natureza e propósito. Um no caráter porque ninguém peca, eles possuem perfeição absoluta. Nenhum ser criado possui essa espécie de perfeição. Nem tampouco Deus nos exige essa espécie de perfeição. Não é? A perfeição angélica falhou no céu. A perfeição humana falhou no Éden. Seres criados, ninguém possui perfeição absoluta. Por perfeição absoluta é não ser atraído pelo mal. Tiago 1,15. Quando alguém é tentado, não diz que é tentado por quem? Por Deus. Porque Deus a ninguém tenta e Deus não é tentado pelo mal. Deus não é tentado pelo mal por causa da espécie de perfeição que ele possui. Perfeição absoluta. Então esses três são um no caráter, natureza e propósito. Um no caráter porque possuem os três perfeição absoluta. Um na natureza porque ninguém dentre os três foi criado. Eles possuem eternidade absoluta. Jesus em João 11,25 ele falou: aquele que crê em mim ainda que morra tornará quê? Por quê? Porque eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu tenho vida em mim próprio. Eu possuo eternidade absoluta. Os anjos são eternos. Mas se Deus desejar destruí-lo, o fará, certo? Então a eternidade dos anjos é adquirida, é determinada por Deus. Já nenhum ser da divindade possui uma eternidade adquirida. Eles possuem eternidade absoluta, podendo ter vida em si próprio. Então são um no caráter, um na natureza e um no propósito. Esses três possuem os mesmos objetivos. Não é? Esses três são um. Pensem comigo. Uma equipa de futebol pode ter 20 jogadores no banco e 11 no campo. Sempre será uma equipa. Os objetivos se tornam um. Me entendem? Uma família pode ter 20 membros. Sempre será uma família. Não é? Então você percebe que os objetivos tornam um aquele conjunto de pessoas. Diz a Bíblia: e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só quê? Eles serão um no objetivo, porque o objetivo será ter filhos e criar esses filhos para a eternidade. Entendem? Então, nós estaremos avaliando agora o funcionamento ou o trabalho da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Vê, eu tenho aqui, por exemplo, na introdução, alguns trabalhos que o Espírito Santo exerce. Dentre os principais objetivos que o Espírito Santo tem nesse grande conflito no qual estamos envolvidos, ele tem que convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele faz-nos perceber que nós somos maus. Diz a Bíblia que a nossa justiça é comparada ao trapo de imundo. Não é isso? Porque justiça significa obediência. Quer dizer que a nossa obediência sem o auxílio do Espírito Santo não tem valor diante de Deus. Não é? Uma vez um professor de teologia, ele chegou na universidade e perguntou: o que é justiça no vosso ponto de vista? E cada aluno foi dando um comentário. Um disse: justiça, na minha forma de ver, é amor. O outro disse: justiça é fazer boas obras. Ele falou: olha, justiça é Jesus. Não é amor nem fazer boas obras. E depois ele justificou: se porventura colocamos em pauta a questão que justiça é fazer boas obras, o que é que precisamos para ser justo? Fazer boas obras unicamente. Não precisaremos de quem? De Cristo. Então justiça é Jesus. Por essa razão é que o Espírito Santo vem para nos fazer perceber da justiça, do juízo e do pecado. Ele faz-nos perceber que a nossa condição é pecaminosa e que toda obra boa que precisamos fazer, nós precisamos do auxílio de Jesus e do Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente fazer uma coisa boa, sem o auxílio de Jesus Cristo, nós podemos fazê-lo e depois nos exaltar a nós próprios. Então, para fazermos coisas boas, movidas de intenções positivas, precisamos do auxílio de Deus, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que tem essa capacidade de nos impulsionar a fazer o que é correto, movido de intenções positivas. Porque longe dele, nós podemos até fazer um conjunto de boas obras, mas as intenções com as quais as faremos serão todas egoístas. Então o Espírito Santo vem com esse objetivo, nos mostrar que nós somos maus e que destituídos de Deus nós não valemos nada. Isso aqui nem é egoísmo da parte de Deus, né? Avaliem comigo. O peixe vive na água, certo? O peixe longe da água não vive. Então, se a água fazer uma proposta ao peixe, peixe, viva em mim. A água não está sendo egoísta. É que a água sabe que o peixe longe da água não vive. Então, o ser humano longe de Deus não é nada. Mas Deus sem o ser humano é. Então, por isso é que nós temos que nos anexar a Deus, porque longe dele não existimos. Então, o Espírito Santo, ele visa
nos fazer perceber da nossa condição pecaminosa e do auxílio que necessitamos da pessoa de Jesus. Agora, o outro objetivo, não é, do Espírito Santo, é dirigir a mente no estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo dirige a nossa mente no estudo da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia, porque a gente entende que a Bíblia é o meio através do qual Deus fala para nós, não é isso? Nós falamos para Deus quando oramos. Ouvimos Deus falando para nós quando lemos a Bíblia. Por isso é que há necessidade de orar e em seguida meditar na palavra de Deus. Porque você fala para o teu amigo que é Deus e você ouve Deus falando para você através da sua palavra. Agora, o Espírito Santo, ele tem o objetivo de tornar clara a vontade de Deus na nossa vida. Pensem comigo. A Bíblia é como se fosse uma comida, né? Diz Jesus, não só do pão viverá o homem, né? Em Mateus 4:4, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não pode estudar o livro de João todos os dias, nem tampouco só o livro de Salmos, né? Nós temos livros preferidos. Você diz, não, o meu livro preferido é Salmos. Há quem diz que é Daniel, outro é Apocalipse. Mas você não pode resumir a tua vida cristã só estudando esse livro. Não pode acontecer. Por quê? Na vida física, né, na nossa vida cotidiana, você não come todos os dias fungos, nem tampouco apenas massa. Há aqueles dias que você olha para si e diz, de acordo com o trabalho que eu exerci hoje, estou tão cansado, eu preciso repor as energias, vou comer um fungo. Há aqueles dias que você diz, não, hoje parece que eu já estou empanturrado, então vou tomar apenas um chá. Me entendem? Você está a diversificar os alimentos. Agora, na vida espiritual sucede a mesma coisa. Tem aqueles dias que está com um problema, quer tomar decisões, quer avançar no relacionamento, quer ser vegetariano, quer fazer qualquer coisa. Então você vai à palavra de Deus e o Espírito Santo vai te instruir. Você toma decisões baseadas na palavra de Deus. Agora, quando isso acontece, ainda que você for mal falado pela decisão que você tomou, o teu maior objetivo será agradar a Deus que dirigiu você mediante o estudo que você fez. Entendem? Então o Espírito Santo, ele visa dirigir as nossas mentes no estudo da palavra de Deus. Agora, nós precisamos tomar tempo para estudar essa palavra. Precisamos tomar tempo e investir da mesma forma como investimos dinheiro nos nossos estudos acadêmicos, né? Você paga propina, você gasta dinheiro de passagem, alguém sai de uma província para outra com o objetivo de atingir o nível acadêmico. Se você investe tudo isso na vida, né, social, por que você não investe na vida espiritual? Então temos que fazer a mesma coisa. Investir de igual modo para crescermos, porque senão nós vamos continuar raquíticos espiritualmente falando. E esse não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que cresçamos, né? Atinjamos a medida de estaturas de homens e mulheres em Cristo Jesus. Agora, para isso é preciso esforço, porque ele aí fala, ninguém chega no topo da montanha estando parado, desejando estar lá. É preciso esforço. Se você não aplicar esforço, quando você acordar, está sempre no chão, tentando alcançar o topo da montanha. Então você precisa começar a caminhar, é preciso aplicar esforço. Então o Espírito Santo tem esse objetivo. Agora, o outro, né, ele faz-nos perceber, faz-nos lembrar a palavra de Deus na hora da tentação. Esse é o método aplicado por Jesus para obter vitória completa, não é isso? O diabo apareceu. Na época de Cristo nem havia o Novo Testamento. Ele falou em Mateus 4:4, está escrito, não só do pão viverá o homem. Na época dele nem havia o livro de Mateus. Jesus leu em Deuteronômio 8:3, não só do pão viverá o homem. Por isso é que ele falou aos judeus, vocês examinem as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Só que vocês esquecem que essas escrituras dão testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, ele faz-nos lembrar a palavra de Deus na hora da tentação. Agora, para isso, você só lembra de alguma coisa que você um dia interiorizou. Não é isso? Sim. Você armazenou. Para isso, nós temos que estudar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos lembre dessa mesma palavra na hora da tentação. E as tentações são múltiplas, cada um é submetido a uma determinada tentação. Todo mundo é tentado por alguma coisa, mas nós não somos tentados pelas mesmas coisas. Podemos passar as ruas e alguém dizer, olha, essa música da Força Suprema me atrai. O outro vai dizer, não, eu sou pouco atraído pelo prodígio. Mas se estivermos passando a sala, alguém pode dizer, eu sou atraído fortemente por novela. Após que alguém vai dizer, não, que me atrai na verdade bonecos. Você entende? Todo mundo é submetido a uma tentação, mas nem todos são tentados pelas mesmas coisas. Por essa razão é que alguns deles não entendem. Hebreus 4:15 diz, o sacerdote que temos em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem
pecado. E alguns se questionam se na época de Cristo não havia proibido. Como é que vamos não é, entender que Cristo foi tentado em tudo? É só você entender o segredo da tentação. O que é pecado? Transgressão da lei. Não é isso? 1 João 3, 4. Quem comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o pecado é transgressão da lei. O que é transgredir a lei? Agir de forma contrária à vontade de Deus. Então, Jesus foi tentado em todas as coisas a agir de forma contrária à vontade de Deus. Se você é tentado por um filme, o outro por pornografia, os dois estão sendo tentados a agir de forma contrária à vontade de Deus. Apesar de que a espécie da tentação não é similar, mas o apogeu da tentação, ou o pano do fundo, ou o subjetivo da tentação é agir de forma contrária à vontade de Deus. Então, Jesus foi tentado de todas as formas a agir de forma contrária à vontade de Deus, conforme nós somos hoje. Então o Espírito Santo, ele faz nos lembrar a palavra de Deus na hora da tentação. Então esse elemento, que é a terceira pessoa da divindade, ele é encaminhado nessa obra de redimir a raça humana com esses objetivos. Agora, ele vai falar assim no livro Atos dos Apóstolos, na página 54 e 55. Sob a figura das chuvas temporais Heródia, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual e em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. No fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira Igreja, não é? Ela vem dizendo, sob as figuras de chuvas, assemelha-se o Espírito Santo. É o que eu disse ontem. A Bíblia muitas vezes se vale de figuras de estilo. E nós temos que entender o significado dessa figura de estilo. É como se eu estivesse dando um exemplo. O exemplo não é a lição que eu quero passar para vocês. Mas eu vou me valer desse exemplo para passar para vocês uma lição. Por isso é que no final eu digo moral da história. Não é isso? Lição que se extrai desse exemplo que eu dei. O exemplo não é a lição que eu quero passar, mas eu vou me valer do exemplo para transmitir uma determinada informação. Então a Bíblia muitas vezes se vale disso. Por exemplo, Deus olha de que forma vamos comunicar com os seres humanos para que eles entendam. Porque a mente de Deus é muito superior à nossa. Então ele olha, eu quero manifestar a minha vontade com os homens. Então eu devo incorporar a minha mensagem no nível de quem? Deles. Por isso é que comumente falamos que Deus inspira, Deus manifesta a sua ideia ao profeta. E o profeta transmite a ideia de Deus através das suas palavras. Né? Se eu apareço e digo assim, Mandei, vai por favor dizer às ruas que aqui tem almoço grátis. Todo mundo pode vir para cá e almoçar. Quer dizer, eu disse ao Mano Dinho que ele deve anunciar às pessoas que aqui tem almoço. Se o Mano Dinho for uma pessoa letrada, né, com muito conhecimento de língua portuguesa, ele pode chegar às ruas e dizer, boa tarde a todos. Quer dizer, a igreja adventista imbuída de muita compaixão pela comunidade que vive aqui quer dizer, um conjunto de palavras. O fim último é que ele diga que tem comida grátis, não é isso? Quer dizer, eu dei a minha ideia e ele deve transmitir a minha ideia às pessoas. Agora, se for uma pessoa muito lacônica, chega às vezes e diz, tem comida aqui de favor na casa do irmão Eduardo. O importante é que se diga às pessoas que tem comida. Então, Deus inspira os profetas passando a sua ideia a eles. Agora, esses profetas, de acordo com a sua capacidade cognitiva e de acordo com o nível acadêmico deles, transmitiam a ideia de Deus. Por isso é que Pedro falou, dentre as epístolas de Paulo, há pontos difíceis de quê? De se entender, que os indoutos torcem para a sua própria perdição. Quer dizer, aqueles que possuem pouca capacidade cognitiva, ao lerem o que Paulo escreveu, têm muita tendência de distorcer para a sua própria perdição. Então Deus passa a ideia e o profeta, de acordo com a sua capacidade cognitiva, transmite a ideia. O importante é que a ideia não se perde. Não importa como você vai transmitir, mas a ideia deve ser passada. Me entendem? Então, ele vai dizer que sob essa figura, Deus se vale dos profetas para dizer às pessoas, o Espírito Santo será derramado em grande quantidade, em abundância, em grande escala. De que forma? Vocês costumam ver a chuva cair? A chuva cai em grande porcentagem. Então, da mesma forma como a chuva cai, em grande porcentagem, o Espírito Santo em abundância será derramado. Agora, foi derramado a primeira vez, na época dos apóstolos. Será derramado a segunda vez, em grande escala, no fim do tempo.
Por quê? Por causa da necessidade que nós temos. Por essa razão, é que até o Russell Burrow fala assim, os dons mencionados na Bíblia não são os únicos dons que existem. Os dons mencionados na Bíblia foram os dons necessários para a Igreja de Deus no primeiro século. Qual era a necessidade naquela época de Paulo fazer uma abordagem com Silaí? Não havia. Então Deus concedeu aqueles dons para aquela época. Agora, na nossa época, de acordo à necessidade da obra, Deus concede dons que não concedeu na época dos apóstolos. Não sei se vocês me entendem. Então, por essa razão é que no final do tempo, a porcentagem do Espírito Santo será superior àquela que foi concedida nos apóstolos. Está, irmãos? Agora, nós temos aqui alguns objetivos dessa chuva seródia, né? Porque sempre que Deus faz alguma coisa, Deus tem um objetivo a concretizar com o que Ele faz. E nós somos o meio através do qual a vontade de Deus precisa ser feita. Por essa razão, é que para tudo que nós temos que fazer, nós devemos questionar, Senhor, o Teu nome será glorificado, não é? Porque não é o nome do ser humano. Por essa razão, é que antigamente nas batalhas, a maior preocupação dos reis e dos profetas era a consagração do povo. Porque os profetas sabiam que o conceito daquela época era, quando uma nação vence uma nação, isso pressupõe a ideia segundo a qual a nação que venceu, o Deus a quem eles servem é superior a Deus da nação que perdeu. Então os profetas diziam, Senhor, por amor a Ti, por amor ao Teu nome, conceda-nos vitória. Porque se perdermos, nós seremos desonrados, mas o Teu nome será tido como um Deus fracassado, como um Deus de pouco poder. Não sei se vocês me entendem. Então, por amor a Ti, pelo bem-estar do Teu nome, conceda-nos vitória. Porque não é só Israel que perdeu, é o Deus de Israel que não tem poder para vencer os filisteus. É o Deus de Israel que é fraco em relação ao Deus de Babilônia. Então, os profetas tinham essa preocupação e nós, não é? Devemos praticamente viver com essa percepção também, não é? De honrar o nome de Deus em todo o tempo. Agora, nós temos alguns objetivos de Deus, não é? Com essa chuva seródia que será derramada, que será concedida. Deixa eu aguardar um pouco, pode ser? Então, nós temos alguns objetivos, porque para tudo que Deus faz, Deus tem um objetivo. Entendemos? E Deus percebe que, de acordo com o nosso conhecimento, não é praticamente essencial passar para nós o objetivo dele com aquilo que nós estamos passando agora. Então ele nos permite passar, porque é bem provável que lá mais para frente, quando amadurecermos um pouco mais, vamos entender. Por isso é que ele faz essas coisas. Sabe? Eu deixo do bíblico numa moça. É menina, que na época penso que tinha 15 ou 16 anos, em 2021. Ela puxou-me no Facebook e nós começamos a trocar impressões. E eu fui partilhando a palavra de Deus com ela. E o que sucedeu? Ela me disse assim, mano, o meu pai é terrível. Eu disse, não, você não pode falar isso do teu pai. Ela disse, não, é que você não imagina quão mau é o meu pai. E um dia nós estávamos a estudar, era à noite. E eu percebi que ela estava com o chat ligado. Parece que ela havia visualizado a mensagem. Então todavia não respondia. E no dia seguinte eu perguntei, por que você não respondeu a mensagem? Ela disse, eu estava com a Bíblia aberta sobre a cama e meu pai entrou no meu quarto. Eu tive que fingir que estava a dormir. E meu pai ficou em pé, concentrado, se eu estava a dormir ou não. E ela disse que de tanto temor eu acabei pegando sono. Por isso é que eu não respondi a mensagem. Aquilo foi só o princípio. Os dias foram passando e ela disse assim, mano, você não imagina como é o meu pai. E num domingo, pela tarde, ela disse, olha, o meu pai quer que eu vá em casa da minha avó. Nesse caso, no Biê. E eu disse, por que você não vai? Ela disse, não tenho prazer em ir para lá. Eu desejo ficar aqui no Lubito, na época ela via no Lubito. E ela disse, o meu pai me espancou. A minha mãe veio tentando acudir. Meu pai espancou a minha mãe também. Isso trouxe reunião familiar. O meu pai espancou os padrinhos. Isso desencadeou a separação. E ela foi com a mãe. E num dia ela me puxa e diz, olha, mano, o meu pai está separado da minha mãe. Eu disse, sim. Vê o que o meu pai fez. Hoje eu vim para o Ambo. E o meu pai disse, vamos para o óbito. Essa foi a teoria que o pai usou.
E eu vim para cá, e hoje ele pretende voltar e decidiu deixar-me aqui. Eu disse, porque ele disse, eu te matriculei aqui. Senhor, você estuda no Lubito, vive lá, o pai dorme e acorda, tira o teu documento e coloca aqui. Disse, sim. Assim mesmo eu estou aqui, já não posso voltar para Benguela, nem conheço aqui, mas meu pai me matriculou e disse que vou ficar em casa do meu tio. Eu olhei para, estávamos conversando, porque eu não lhe conhecia. Eu disse assim, é bem provável que Deus tenha algum objetivo, e esse objetivo deve ser positivo, porque Deus quer direito em linhas tortas. Tenta contemplar o belo, qual é o lado positivo de tudo que você está passando? Ela disse, o meu tio aqui é um pouco mais sensível em relação ao meu pai, porque meu pai é agressivo. Até nem vai comprar pão, se ele não estiver, sem a anuência dele, eu não posso sair. Ainda que os meus irmãos estiverem a reclamar que estão com fome, eu só saio com a anuência dele. Mas aqui o meu tio é um pouco mais flexível, mais permissivo, eu já posso sair à padaria. Eu disse, é bem provável que Deus tenha um objetivo aí. Ela esteve cá, eu ainda em Benguela. Continuamos com os estudos bíblicos. Num dia, ela disse, olha, agora estou entendendo, parece que Deus tem um objetivo. Ela esteve numa reunião familiar, ela abriu a Bíblia e pregou para a família. E ela disse, meu tio chorou com a explanação da mensagem. Eu disse, Deus tem um objetivo com isso. E você só precisa facilitar a vontade de Deus. E tempos depois, ela começou a frequentar a igreja. E não apenas frequentou a igreja, como conseguiu levar as primas delas para a igreja também. Depois de algum tempo, o pai lá em Benguela teve informação que a menina aqui tornou-se adventista. Então o pai veio para cá. E houve uma briga terrível entre aqueles dois senhores, que o tio daqui é advogado e o pai é chefe da SHA, lá no CRM. Ele chegou aqui, né, querendo lutar com o senhor, e o senhor daqui, que é advogado, que permitia a menina frequentar a igreja, chamou um grupo de advogados e colocaram o senhor na prisão. E foi naquela fase que eu vim para cá, no Congresso MV de 2022, que o mano Cláudio Batalha que estava ministrando. E foi naquela fase que eu vim para cá. Tá. Então, naquela fase, posso avançar, né? Sim. Tá. Naquela fase eu vim para cá e um dos objetivos era conhecê-la, porque nós estudamos desde 2021 até 2023 e eu nunca lhe tinha visto. Então, ela conseguiu, né, levar as suas primas para a igreja e as suas primas, parece que lhe apresentaram uma outra menina e essa menina recebeu o estudo bíblico da parte dela, também se constituiu adventista. Quer dizer, ela estava disseminando o evangelho. Lembro-me que ela pediu um folheto e ela foi enviada pelo WhatsApp e ela multiplicou e lá foi distribuindo onde ela vivia, no bairro São João, próximo à padaria. E foi lá disseminando o evangelho. Sabe, naquela fase que eu vim para cá do congresso, né, da COBEB, em 2022, ela me disse, olha, meu pai veio aqui e está fazendo confusão com o meu tio. Eu tive que fugir de casa, eu estou em casa daquela menina que eu dei estudo bíblico. Nesse caso, estou no quarto dela, meu pai nem meu tio sabe onde eu estou. Eu disse, o teu pai é porque é assim, ele é estranho. Mas o bom das coisas, vê a maravilha disso. Depois ela foi chamada e teve que depor contra o pai. Porque o tio era advogado, chamou os colegas dele e colocaram o senhor na prisão. E o senhor estando lá na cadeia, ela teve que depor contra o pai. Então ela explicou um conjunto de coisas erradas que o pai tem feito. Depois ela me puxou e disse, eu me sinto a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque eu tive que depor contra o meu próprio pai. Eu disse, olha, algumas vezes nós temos que deixar as pessoas gozarem das consequências do erro que eles estão manifestando. Porque teu pai age como se fosse uma pessoa irracional. Pensa que o mundo é dele. Quer dizer, bate todo mundo, quer agredir todos. Pensa que só os objetivos dele devem ser concretizados. Vê, ele coloca a menina aqui no âmbito. Quando viu que a menina adventista veio para cá, tirou o documento da escola e disse, vou lhe matricular novamente no Lubito. Eu disse, não, você não está bom da cabeça. Deixa a menina terminar a formação aqui. Então, isso gerou esse problema aí de prisão. O senhor foi para a cadeia. No dia que eu estava voltando para Benguela, na quarta-feira, ela disse, hoje eu terei que voltar com meu pai também para Benguela. E depois, ela, movida de compaixão, foi para a prisão e preferiu que o pai fosse solto. E ela disse, eu prefiro agora com meu pai, né? Eu tenho que voltar com meu pai. Penso que foi no ano passado, aquele senhor tão terrível, olhou para a menina e falou, não, me leva ainda na tua igreja. Me leva na tua igreja, eu quero ir para lá para ver como é que o cenário funciona. Porque a família depois dizia, não, olha, parece que você ganhou muito juízo. Então leva-nos aonde você tem ido. Mas a princípio ela estava frustrada e não conseguia entender o objetivo de Deus
sem ser removida do libido para o âmago. Me entendem? E não só, o pai era diabético. E por ser diabético, ele era vegetariano. E como é que aquele pai era? Enviou a menina para cá. Ligou no irmão dele e disse, olha, não dá carne à minha filha, porque a minha filha não come carne. Mas vegetariano era ele, a menina não. E o tio disse assim, não, como teu pai é muito agressivo, se eu te dar carne e você adoecer, terei problema com teu pai. A partir de hoje não te dou carne. E ela me puxa e diz, mano, vê o que o meu pai fez. E proibiu de comer carne e peixe. Eu disse, tá bom, então vamos estudar sobre reforma alimentar. Nós fomos tendo aulas sobre nutrição. Eu disse, continua comendo nessa fase, ovo e leite, mas se abstém já do consumo de carne e de peixe, porque parece que as coisas estão facilitadas. E ela foi confeccionando aqueles pratos vegetarianos, porque o pai lá tinha submetido a menina a um curso e disse, você será minha cozinheira aqui em casa. Então, quando ela veio para cá, foi aplicando aqueles conhecimentos que ela adquiriu no curso a que ela tinha sido submetida. O bom disso é que ela se tornou adventista, a menina também ficou adventista, as primas começaram a frequentar a igreja, e não só, quer dizer, o tio ficou sensível. E o tio queria muito me ver, porque ela disse, olha, tio, tudo isso que eu tenho aprendido, há um ano lá em Benguela que costuma ensinar. Então o tio disse, não, traz esse menino para cá. Mas as circunstâncias não favoreceram. O tio disse, então vou para Benguela lhe buscar. Quando ele caminha para lá, né, com o carro dele vai para lá, eles fazem um acidente no caminho. E vê, até hoje, eu nem conheço a menina, e nem conheço como é que é, o tal tio que tanto quis viver, nem conheço o pai. Mas o bom disso é que as pessoas ao redor dela, né, as primas e sobrinhas, elas entram em contato comigo. Mas a pessoa central, nós mantemos contato até hoje e nunca nos vimos pessoalmente. Mas ainda assim, diante disso, é que eu vejo que Deus quer direito em linhas tortas. Vê que ela, ao sair do Lubito para cá, as primas começaram a frequentar a igreja. O tio ouviu a palavra de Deus. Uma menina na rua constituiu-se adventista. O pai, que era muito agressivo, disse, não, me leva na tua igreja. Me entendem? Então, Deus tem sempre algum objetivo com tudo. E o que nós temos que fazer é olhar para o lado positivo das coisas. Para tudo que passamos tem um lado positivo. Né? Quando, por exemplo, o pai morre, ou às vezes o pai é aquele que não tem prazer em compartilhar com o filho dinheiro, você ensinar desde muito cedo, pelas circunstâncias, a fazer alguma coisa para adquirir dinheiro, o que é que você aprende com isso? Você aprende a ser mais economista, não é? Quer dizer, o consumismo desaparece. Porque uma pessoa, diz o Augusto Cury, no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, bons pais corrigem erros, pais brilhantes ensinam o filho a refletir. Mas a outra máxima ele diz, bons pais doam presente, pais brilhantes doam-se como presente. Porque pais ausentes que tentam suprir a sua ausência pelo conjunto de presentes que dão aos filhos, ensinam os filhos a serem consumistas. Quer dizer, o pai não tem tempo para conviver com as crianças. Tenta suprir a sua ausência com a abundância de quê? De presente. O filho cresce pensando que tudo o que ele quer vai ter. Quer dizer, nunca recebeu o não do pai, não está preparado para receber um não da sociedade. E quando recebe um não da sociedade, entra em desequilíbrio emocional. Então, há um lado positivo para tudo o que passamos. Agora, com a chuva serolha, Deus tem um propósito. E nós vamos avaliar agora. Qual é o objetivo de Deus com essa chuva, não é? Então, Ellen White diz assim. Nesse caso, no livro Primeiros Escritos, página 85 e 86. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou refrigério, pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, o Espírito Santo ele será derramado. E qual é o objetivo? Dar poder à mensagem do terceiro anjo. Por essa razão, é que nós entendemos que há toda a necessidade de cumprirmos as leis de saúde. Porque é uma mensagem anexada à mensagem do terceiro anjo. Agora, isso só acontece, ou só acontecerá, porque nós não temos de ficar parados, esperando que o Espírito Santo caia sobre nós. Não, isso não sucederá. Nós temos que fazer esforço, porque aquele que fará o autoclamor é aquele que cultiva o hábito de testemunhar a sua vizinhança. Ele se constitui um missionário vivo. Está na escola e ele ora, Senhor, me auxilia a partilhar o teu evangelho. Aqui, está no táxi, ele procura disseminar. Nas ruas, quer dizer, ele tem que ser um missionário vivo, testemunhando onde quer que ele for. Quer dizer, nós às vezes dissemos, temos que testemunhar pelo comportamento. É essencial, mas é necessário falar de forma verbal. É necessário transmitir esse conhecimento. Agora, você tem que falar, tem que pregar o evangelho na escola, em casa, no táxi. Se vocês estiverem andando os 2 ou os 3 no táxi, melhor é. Então um senta na cadeira de frente,
na cadeira de trás. Um fica como um indivíduo oponente, o outro fica respondendo. Então vai colocando, é o sábado verdadeiramente um dia santo. Então o outro vai responder, de certeza que no táxi as pessoas vão entrar na vossa discussão. E nós fizemos isso, indo para o Cubal a semana passada, eu sentei na cadeira de frente, o outro do lado direito e alguém estava atrás. E o de trás estava, quer dizer, era como se nós não nos conhecêssemos. Então de trás coloca a primeira pergunta, como é que funciona o grande conflito? Eu ia respondendo, mas você não acha que parece que Deus está abençoando aí as pessoas? Parece que ricos continuam abundando em dinheiro. Quer dizer, eu fui respondendo o panorama do grande conflito. Um senhor na frente entrou no debate e as pessoas, o orador, acompanharam. Quando descemos, todo mundo se conhece, quer dizer, mas no táxi, fingimos como se não nos conhecêssemos. Quer dizer, o importante é disseminar o Evangelho. O importante é que as pessoas perceberam que Deus não é seletivo, Deus não age com nepotismo. Então, nós temos que disseminar. E o Espírito Santo, ele virá para dar poder a essa mensagem que já está sendo proclamada. Me entendem? Então, há necessidade de cultivarmos o hábito pela disseminação do Evangelho. O Ouvido Zanella, ele fala assim, quando as pessoas não transmitem o Evangelho, e eles olham para as pessoas nas ruas, andando em delitos e pecados, eles estão comparados a um adulto que vê as crianças brincando mal, que vê as crianças, se calhar, próximo ao fogo, próximo a fios elétricos, e o adulto entende o prejuízo de a criança brincar aí, mas o adulto não faz nada. Se o pai dessa criança chegar, olhar para esse adulto que teve a oportunidade para divertir as crianças e não o fez, esse adulto será tido como irresponsável, certo? Certo. Assim sucede conosco. Quer dizer, nós olhamos para os indivíduos que bebem, se prostituem e entendemos o prejuízo disso, mas nós não os alertamos. Quer dizer, quando Jesus voltar, nós seremos tidos como pessoas irresponsáveis que conheceram o certo e não praticaram. Então, você não senta esperando que a chuva será dia caia para você ter cultura de pregar. Não. Cultive essa cultura agora. E é fazendo que se aprende a fazer o que se deve aprender a fazer. O caminho vai se caminhando. Se você quer aprender a conduzir, conduz. Não é isso? Quer aprender a falar em público, fala em público. Quer cultivar o hábito por ler a palavra de Deus, tem que ler. Não tem vontade de ler, isso é disciplina. É fazer o que é certo, por ser certo, mesmo quando você não tem vontade. Então você aplica essa disciplina. Vai chegar um dia que você vai ganhar prazer naquilo. Porque nós cultivamos o amor pelas coisas dessa forma. Tem que fazer para aprender a fazer o que se deve aprender a fazer. O caminho faz-se caminhando. Não é? Então, você quer experimentar pregar o Evangelho, tem que disseminar o Evangelho. É dessa forma que você ganha o amor pelas almas. É dessa forma que você cultiva o hábito por disseminar a palavra de Deus. Então, hoje vai dar vergonha. Amanhã você ganha ousadia. Vai chegar uma fase que onde quer que você for, você vai trazer um assunto à tona espiritual para as pessoas conversarem. Então, e nós temos que ter a capacidade de avaliar os assuntos a serem descortinados. E dentre esses assuntos, desviar para aquilo que é espiritual. Se você andar no táxi, se você andar na moto, você logo perceberá que as pessoas estão frustradas com o preço da cesta básica que está cada vez mais subindo. Então, se você começa falando sobre a decadência econômica que toma conta dos angolanos, qualquer pessoa entra nessa discussão. E depois você lhes mostra que isso não acontece de forma normal. Que o problema do nosso país não consiste só no MPLA. Porque o João Lourenço não é Jesus que vai dar solução dos nossos problemas. Então, o problema não consiste só na má governação do partido no poder. O problema consiste no ser humano que não quer ser deixado guiar pelo Espírito Santo. Porque ainda colocar um novo presidente, se não tiver Deus no coração, vai agir com egoísmo. Então a solução não está bem na alternância, está na conversão. A menos que um presidente convertido comece a governar. Só assim haverá altruísmo. Caso não, ele vai governar em condições na primeira fase. Depois vai revelar quem ele é. O que precisamos é de pessoas convertidas na liderança. Me entendem? Então, nós precisamos disseminar o Evangelho. Olha para as pessoas, estão desesperadas. Olha para um pai, de certeza, se é pai, tem filhos. E nessa época, que os filhos também trazem filhos sem condições, o pai está frustrado. Então, você pode começar a falar sobre a má educação das crianças e o procedimento errado que os jovens adotam, o desrespeito que eles apresentam. O pai diz, entre as 22, ele entra às 23. Pai manda, não cumpre, o abandono escolar. Quer dizer, você falando disso, qualquer pai vai entrar nesse assunto. Porque se ele não tiver um filho assim, tem um sobrinho assim, tem um vizinho assim. E quando depois ele começar a entrar no assunto, traz aquilo para a espiritualidade. Isso não é normal. Tem um demônio por detrás disso. Lhe mostra o panorama do grande conflito. Então vamos disseminar esse evangelho. Porque as pessoas precisam. Me entendem? Então ele vai continuar dizendo assim. É a chuva seródia que os reaviva e os fortalece.
a fim de poderem passar pelo tempo de angústia. Nós entendemos que vem um tempo de angústia, o qual nunca houve. Então o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos habilitar a enfrentar esse tempo de angústia da melhor forma possível. Você vai olhar pelo lado positivo disso. Agora, ela continua dizendo assim: esta obra será semelhante à do dia do Pentecostes. Vocês viram qual foi o resultado? Pedro, num dia, pregou a palavra e quase 3.000 pessoas se converteram. Agora, se o Espírito Santo, que será derramado no fim do tempo, será em maior porcentagem, quer dizer que não serão apenas 3.000 pessoas, mais do que isso. Agora, ele vai falar assim no livro Desejado de Todas as Nações: aqueles que se converteram na pregação de Pedro já ouviram muitas vezes a palavra de Deus na casa de Mateus quando Jesus pregava. Então há necessidade de pregarmos hoje. Podem não se converter hoje, mas num dia, se calhar num outro país, numa outra província, o Espírito Santo vai praticamente dar a maturidade do conhecimento que você transmitiu aqui. E ela continua: assim como a chuva temporal foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Agora, irmãos, existem praticamente algumas condições para recebermos essa chuva serôdia. Porque para tudo tem critérios. Não é? Para tudo tem critérios, né? Você vai pedir uma vaga de emprego e dizem: as condições que desejamos para seres empregados são estas. Se você reúne essas competências, você será anexado à nossa empresa. Você será empregado aqui, não é? Agora, para a chuva serôdia sucede a mesma coisa. Nós temos alguns critérios que Deus estabeleceu na sua palavra e nós vamos avaliá-los todos aqui. Bom, o primeiro é que nós precisamos sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele com frequência. Não é? Porque, irmãos, quando você gosta de uma coisa, você faz aquilo com maior prazer. E Deus avalia isso. E Deus também avalia isso. Agora, por que é que nós não temos o Espírito Santo em grande quantidade, em abundância? Porque nós pouco falamos dele. A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Olha para o irmão apaixonado. Com frequência vai falar da irmã. Então a boca fala o que está cheio o coração. Olha para alguém que está à procura de emprego. Com frequência ele vai falar sobre a decadência econômica que toma conta do nosso país. Quer dizer, a boca fala o que está cheio o coração. Agora, se nós precisamos do Espírito Santo e entendemos que é a nossa maior necessidade, vamos falar dele com frequência. Porque, irmãos, pensem, se cada um de nós fosse chamado de acordo com o que ele mais fala, que não teríamos. E se cada um fosse chamado de acordo com o que ele mais pensa, que não teríamos. Os discípulos falavam tanto de Cristo que Antioquia, em Atos 11, falavam: são quem? Cristãos. Porque a conversa de Pedro era: Cristo fez, Cristo ressuscitou. De João, Cristo. De Tiago, Cristo. Então, são cristãos, não é? São cristos pequenos, em miniatura. São pequenos cristos. Quer dizer, são cristãos porque eles só falam desse Cristo que foi morto e ressuscitou. Agora, se traduzimos isso para a nossa época, se cada um fosse chamado de acordo com o que ele mais pensou falar, não sei que nome teríamos. Então, nós temos que avaliar a nossa conduta. Se entendemos que o Espírito Santo é a nossa maior necessidade, porque, irmãos, sem o Espírito Santo você não pode fazer nada. Porque toda obra boa que o ser humano tenta fazer longe de Deus não tem valor diante de Deus. Ou é legalismo ou é moralidade. Porque as pessoas que fazem um conjunto de boas obras são morais. Moralidade é praticamente fazer um conjunto de boas ações, quer dizer, ser educado, ser cortês. Mas se você não estiver anexado a Deus, você não é espiritual, você é apenas moral. Agora, o Espírito Santo, ele tem a capacidade de nos justificar, e não só nos justificar, mas também nos dar a moralidade. Por isso é que a teoria é: a justificação pode tornar você moral, mas a moralidade nunca te tornará justo. Quer dizer, uma pessoa realmente convertida, justificada por Deus, será bem educada. Mas nem sempre uma pessoa bem educada é santificada, é consagrada. Quer dizer, a boa educação, ele pode ter recebido dos pais. Se não tiver Deus, irmão, aquilo não passa de algo moral. E Deus não quer apenas pessoas morais, ele quer pessoas espirituais que fazem boas obras. E quando são elogiados, chamam a atenção das pessoas que essas boas obras não são minhas, são de quem? De Deus. Então, diz assim: ao orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente o seu espírito. Sede fervoroso em oração e vigiai no
no espírito, né? Nós temos que orar e também vigiar. Por quê? Do que é formado o caráter? O caráter é formado praticamente dos pensamentos que com frequência tomam conta de nossa cabeça. E esses pensamentos vão se transformar em palavras e em ações. Essas ações, repetidas vezes praticadas, farão parte dos nossos hábitos. Os hábitos vão determinar o nosso caráter. Por isso é que tolerância pecaminosa, né, leva a fortalecer a tendência pecaminosa que temos. Então, se porventura você é arrogante e você vai exercitando, por exemplo, o falar em tom de voz agradável, você é frustrado, você exercita a articular bem as palavras e a falar em tom de voz agradável. Esse pensamento com frequência vai tomar conta da tua cabeça. Chegará um dia que as pessoas vão te frustrar e você vai reagir com mansidão. E as pessoas vão dizer, está mesmo transformado, yeah? Por quê? Porque você com frequência alimentou na tua cabeça que reagir com arrogância não é ideal. Mas todavia, reagir em tom de voz agradável é o mais sensato. E você alimenta esse pensamento. Um dia, de forma involuntária, você vai manifestando esse procedimento. Porque diz Ellen White que Jesus, até o impulso dele era santo. Quando você está indo à praça e de forma repentina você acredita por um bandido, como é que você reage? Nós temos a tendência de reagir com arrogância, de reagir mal. Como um bandido também. Quer dizer, o nosso impulso não é santificado. Por quê? Porque nós não alimentamos coisas santas em nossa mente. Agora, quando com frequência você alimentar pensamentos puros, chegará uma fase que até de forma distraída você vai falar em condições. O teu impulso será santificado. Ainda que te frustrarem, quer dizer, a semelhança de Paulo, você vai falar, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse é o ideal de Deus, que cheguemos a esse nível. Né? Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por quê? Porque Paulo não tinha naquela época as ferramentas para fazer o bem. Agora, quando você está realmente convertido e alimenta pensamentos positivos, ainda que você tentava fazer o mal, você não vai conseguir fazer o mal, porque você não alimenta más ideias. E como o caráter é formado dos hábitos que com frequência tomam conta de nossa vida, e os hábitos são desencadeados praticamente pelas nossas ações, e as ações vêm de nossa mente. Se você alimenta, quer dizer, vai na base, não é? Da causa para o efeito, né? Diz Hipócrates, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a abandonar as causas que lhe fizeram adoecer. Então você avalia, por que eu estou sempre reagindo de forma negativa? Por que eu sempre falo nesse tom de voz com altercação? Por que eu frustro as pessoas quando falo com elas? Então vê a base, o que é que você alimenta? Exibicionismo, arrogância, você está sempre dando lugar à imposição do eu, não é? Então você avalia isso. Depois de você avaliar, de certeza, verás a causa. E quando você elimina a causa, os efeitos serão removidos inevitavelmente. Então precisamos, não é? Sentir a necessidade do Espírito Santo e orar por ele com frequência. Agora, ela continua dizendo assim: as convenções da igreja, as convocações da igreja, como nas reuniões campais, as assembleias da igreja local e todas as ocasiões em que há trabalho pessoal em favor das almas, são oportunidades determinadas por Deus para dar tanto a chuva temporal como a chuva. Me entendem? Então, essas reuniões chegam a ser necessárias, com frequência as santas convocações. Porque antigamente Israel fazia. Se vocês se lembram, dentre as festas que os israelitas comemoravam, havia uma festa que era a festa das cabanas. E nessa festa exigia acampamento. Quer dizer, todo pai removia a sua família e passavam férias de uma semana. E nessas férias, né, para cumprir a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, todo pai, obrigatoriamente, tinha que instruir a sua família como Deus os tirou da terra do Egito para a terra de Canaã. Depois de uma semana, cada indivíduo voltava para a sua terra. Isso representa o que sucederá quando Cristo voltar. Cristo virá e vai nos remover dessa terra. E nós vamos passar lá durante 1000 anos. Depois voltaremos aonde? Na nossa terra. Então essas reuniões campais são necessárias com frequência para nos raivarmos uns aos outros, para nos animarmos, matarmos as saudades e nos prepararmos para ir para os. Agora, quer dizer, o segundo critério para recebermos é experimentar a chuva temporal. Ela vai falar assim: isto implica confissão completa e perdão dos pecados, limpeza de toda a contaminação, oração fervorosa e consagração a Deus. Numa palavra,
o crescimento constante nas graças cristãs, aproveitando as oportunidades que temos. Deus é bom. Ele vai desencadeando inúmeras circunstâncias para crescermos espiritualmente. Agora, irmãos, nós não podemos permanecer estáticos na vida espiritual, sedentários, não. Nós temos que crescer, porque Deus providenciou circunstâncias para favorecer o nosso crescimento espiritual. E esse crescimento não é só no ponto de vista espiritual, é em várias dimensões, porque diz o livro de Lucas 2,52 que o menino Jesus crescia, não é? Em estatura, não é isso? Que é a parte física, em graça perante Deus e perante os homens, espiritual e social. E vê o que o Lúcio fala. O ser humano é um ser social. E ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso pressupõe a ideia que o Deus que fez o homem também é um Deus social. Então Jesus crescia no aspecto físico, mental, social e espiritual também. Então Deus quer crescimento em várias dimensões. Não é? Nós precisamos desenvolver a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva. E isso acontece através de exercício. Você tem que ler. Tem que tomar tempo para a leitura. Você lê a Bíblia com auxílio de um dicionário. Né? Você lê a Bíblia com auxílio de uma concordância bíblica. Você encontra um termo que parece controverso. Não entende. E você vai lendo porque as palavras têm sinônimos. Têm vários significados. Quando você lê o dicionário, está lendo Espírito e Profecia, com um dicionário ao lado, você vai entendendo da melhor forma. Por exemplo, a palavra manga, ela representa uma fruta e pode significar porção de camisa. O contexto é que vai determinar o significado dessa palavra. Não é isso? Agora, quando você vai estudando essas coisas, te ajuda a perceber a palavra de Deus. Porque existem discussões que nós temos. Só acontece porque boa parte das vezes nem estuda a língua portuguesa em condições. Agora, quando nós começamos então a estudar não só a Bíblia, mas ampliar a nossa esfera de conhecimento, de certeza. E Deus é bom. Irmãos, quando você mal fala, mal escreve, mal consegue interagir com as pessoas, né? Mal consegue interagir com as pessoas de uma classe social elevada, o Senhor não te dará oportunidade para pregar para essas pessoas. Porque se você mal fala, mal vai articular as palavras. Não é? Quer dizer, muita aí você vê, boa parte de nós com um conjunto de redundância. Quer dizer, falando a mesma coisa. Quer dizer, nós não aceitamos, por exemplo, comer, às vezes, 3 alimentos com a mesma propriedade. Ninguém aqui aceita. Você olha, não, se eu estou comendo isso, mas aquilo, tudo tem o mesmo nutriente. Vou diversificar. Mas na língua portuguesa, muitas vezes acontece a mesma coisa. Quer dizer, há 5 anos atrás, isso é redundância. O an já pressupõe passado. Há 5 anos ou 5 anos atrás. Porque você não fala 5 anos à frente. Você diz, eu vou estudar português daqui a 5 anos. Nós já entendemos que é futuro. Então, há 5 anos já entendemos que é passado. Agora, há necessidade, não é? De desenvolvermos, de crescermos, não só no aspecto espiritual, mas cognitivo e em várias esferas do saber. Porque quando você age dessa forma, então você vai fazer uma palestra para diversas pessoas e você encontra, tem médicos, tem professor de língua portuguesa, você consegue pegar a palavra de Deus e adequá-la ao nível cognitivo deles todos. O que o Lúcio fala? O Evangelho é o mesmo, mas nós precisamos adaptar esse Evangelho ao nível das pessoas que precisamos alcançá-los. Está a ver? Então, a profecia é a mesma há 2.300 anos. Na época de Guilherme Milés podiam pregar através de um quadro, mas nós através de uma projetora. O Evangelho é o mesmo, nós estamos adaptando esse Evangelho ao nível das pessoas que pretendemos alcançar. Não sei se vocês me entendem. Então, esse Evangelho tem que ser adornado para melhor ser pregado. Agora, ele vai dizer assim, por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão indolentemente esperando por alguma ocasião especial de refrigério espiritual. Né? Deus desencadeia a circunstância para crescerem, mas eles estão fazendo muito pouco, não estão sabendo aproveitar essas oportunidades. Irmãos, nós temos que corresponder com a expectativa de Deus e corresponder com tudo que está ao nosso alcance. Então, Deus tem colocado ao nosso redor livros, pessoas que podem nos auxiliar. Quer dizer, você pode ampliar a tua esfera de saber, pode entender nutrição, pode entender a Bíblia. Quer dizer, você pode entender língua portuguesa, pode falar inglês. Quer dizer, você pode ampliar a tua esfera do saber. Mas nós não queremos aproveitar as bênçãos e as oportunidades que o Senhor nos concede. E vamos continuar aqui, irmãos. Nós temos de crescer. Tem de haver crescimento. Porque se você olhar para uma criança de 10 anos, ela está brincando na lama,
e está adotando um comportamento semelhante a de uma criança de 5, você diz, não, essa criança tem problemas mentais. Não é isso? Porque a brincadeira que ela está manifestando não corresponde à idade dela. Agora, na vida espiritual, existem alguns comportamentos que algumas pessoas adotam, só demonstram que não estão crescendo. Por exemplo, se uma pessoa sentar, não é? É comum que quando o indivíduo chega, se chegou tarde ou cedo, e se tiver pessoas, a presença dele chamará a atenção de outros. Porque o indivíduo que está entrando, todo mundo vai querer olhar quem veio. Quer dizer, uma pessoa que está se convertendo agora, sobretudo se for mulher, pode chegar a dizer, mas aqui me olham mal. Mas ninguém veio aqui com intenção pecaminosa, porque nem sabíamos que você está a chegar. Quer dizer, você entrou um pouco atrasada e chama a atenção de todos. Para uma pessoa que está há muito tempo no cristianismo, já não pode acontecer isso. Não vou no grupo porque lá me olham mal. Não, isso é o procedimento de alguém que está se convertendo agora. Se depois de muitos anos de cristianismo você ainda adota esse procedimento, você evidencia que você não está crescendo. Existem comportamentos que são comportamentos medíocres. E nós temos que nos afastar deles. Então, tem de haver crescimento na nossa forma de pensar. Paulo falou, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, não é isso? Eu pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Existem alguns comportamentos que alguns irmãos apresentam. Você que está há muito tempo na fé, entende isso aqui, faz parte da fase dele. Quando ele crescer um pouco mais, isso aqui já vai continuar. Sabe, uma irmã lá do meu grupo, em 2018, ela disse assim, quando eu completo mais um ano de vida, eu gosto quando me ofertam um livro. Eu disse, olha, querido, eu concordo, eu também gosto disso. Um irmão novo, né, estava se convertendo naquele ano, ele disse, tipo, isso aqui é aparência do mal, tira aqui a palavra querida. Eu olhei, eu entendi, falei, não, perdoe tudo pelo escândalo. Quer dizer, alguns anos, eu percebi que ele começou a falar linda das irmãs. Falei, oh, ele amadureceu mesmo. Quer dizer, porque querida e linda, a expressão linda chega a ser um pouco mais conotativo. Então, se você usa essa palavra agora sem nenhuma intenção, quer dizer, está muito crescido na verdade. Então, as pessoas que estão se convertendo agora vão adotando esse comportamento. E você não precisa, às vezes, escandalizar com eles quando eles crescerem. E Deus é bom. Ele vai acompanhando a dinâmica do crescimento e vai desencadeando circunstâncias para amadurecer a pessoa. Então, algumas coisas que as pessoas vão falando, alguns debates que as pessoas vão se entretendo. Você olha, quando crescerem, vão aprender que a vida espiritual não se resume em discussão teológica. Nós queremos é transformação do caráter, é abandono do orgulho, tá? Continuando, ela diz, eles negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, né? Muita gente tem dom de cantar, mas não faz. Há aqueles até que cantavam no passado, mas hoje já não cantam. Eram tidos como cantores, tidos como pregadores, mas infelizmente hoje já não usam os dons que têm. Porque estão deixando que a sua luz se apague. Nós fomos chamados para fazer, cada um tem um trabalho. E ele vai falar, tão certo como há um lugar preparado para cada um de nós no céu, há uma obra designada para cada um de nós aonde? Na terra. O Senhor não nos chamou em vão. Há uma obra designada para cada um de nós. E nós não podemos deixar que a nossa luz se apague. Se você não sabe falar em público, não consegue articular bem as palavras, às vezes você consegue hospedar as pessoas. Por isso é que é unidade, não é? O indivíduo prega. Mas às vezes aquele que prega em condições nem consegue ir às ruas e convidar as pessoas para frequentar o estudo bíblico. Mas o irmão que vai às ruas e traz aqui muitas almas nem consegue falar em público. Então o evangelista vai, traz as almas, o pregador aqui na frente vai disseminar a palavra. Esse irmão se constitui adventista, é expulso de casa. O irmão que tem o dom de receber as pessoas e hospedar, recebe essa alma. Você entende? Quer dizer, o evangelista trouxe a alma, o pregador, usado pelo Espírito Santo, disseminou o evangelho. E o irmão que recebe as pessoas, recebeu essa alma que foi expulsa de casa. E aquele irmão que tem o dom de pastorear, vai visitando essa alma com frequência, fortalecendo essa alma. Quer dizer, todos trabalhando. Quando você percebe isso, você já não inveja o irmão que tem o dom de pregar. Você já não inveja o que tem o dom de evangelizar. Você ora a Deus, Senhor, abençoe esse irmão, para que o teu objetivo, pela conversão dele, se concretize. Se é salvação de almas, que traga mais, você não manifesta a inveja. O nosso problema é não conhecemos o nosso chamado e queremos fazer o que os outros fazem. Tudo isso para ser exaltado como aquele irmão. Isso não pode acontecer. O terceiro critério é afastar-se do eu. Despojar-nos do eu. Sabem como é que isso acontece?
vou levar aqui os irmãos a algumas reflexões. O Ouvido Zanella, ele fala assim: sabe-se que o que imprime real significado e valor a um ato externamente bom é o motivo que nos leva a praticá-lo. O contrário também é verdadeiro. Quer dizer, o que dá valor às nossas ações são as intenções com as quais praticamos. Não é? Vamos supor que você vai à igreja. Ou, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que você vem ao ministério. E você percebe que o ministério tem projeto de fazer a aquisição de um campo. Então você contribui. É uma ação positiva ou negativa? Positiva, não é isso? O que dará valor a essa tua ação positiva diante de Deus terá a intenção com a qual você praticou. Então você doou uma soma voltada de dinheiro. Com que intenção você o fez? Você fez para ser exaltado, está na lista dos que mais doaram naquela oferta. Se assim for, então essa ação positiva se constitui uma ação negativa diante de Deus. Porque é uma ação positiva desencadeada por intenção pecaminosa. Agora, você tem que julgar a tua motivação. E eu procuro muitas vezes orar a Deus para que o Senhor me ajude. Não é quando eu quero fazer algo assim, eu quero fazer isso, mas eu não estou entendendo com que intenção estou fazendo. Então me ajuda, torna claro para mim as intenções que estão me motivando a fazer isso. Porque Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então nós temos que avaliar. Quer dizer, a nossa mola propulsora, a mola impulsionadora para toda ação que deve tomar conta do povo de Deus, deve ser uma intenção positiva. Por essa razão, é que há necessidade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único que tem essa capacidade de tornar, não é, praticamente uma ação positiva movida de intenção positiva. Agora, vê, por exemplo, alguns exemplos aqui que eu posso dar. Né? Por que é que nós doamos o dízimo, não é? Por que é que doamos o dízimo? Você tem que julgar. Por que é que você doa o dízimo? E uma pessoa, né, próxima de Deus, ela pensará da seguinte forma: eu dou o dízimo, porque com esse dízimo, o evangelho, quer dizer, com esse dízimo, vai sustentar pastores. E esses pastores vão pregando o evangelho. E quando o evangelho é pregado, favorece a conversão de almas. E há alegria no coração de Deus quando as almas se convertem. Então você doa o dízimo, não para ser bem visto. Você doa o dízimo, não para estar na lista entre os doadores. Você doa o dízimo, porque esse dízimo vai redundar em alegria no coração de Deus. Me entendem? Então você vai trabalhar para adquirir algum valor monetário, porque você sabe que desse valor vai sair um dízimo, e esse dízimo vai alegrar o coração de Deus. Então você fará coisa positiva, movida de intenção positiva também. Outro exemplo. Por que é que nós beneficiamos as pessoas? Né? Por que é que você ajuda o próximo? Para um dia ser auxiliado por ele. Se você o faz dessa forma, você faz um bem movido de egoísmo. Porque você está pensando em ti. Você quer ser um dia, lá para frente, ser ajudado por essa pessoa. Então, por que você faz o bem? Você auxilia ele. Para um dia ele te auxiliar. Se ele não te auxiliar, você corre o risco de começar a falar mal. Ele é ingrato. Então, quando você faz o bem, o amor altruísta, ele age da seguinte forma: eu vou fazer o bem ao meu próximo, porque Deus manda. Então, se o próximo não me ajudar, eu não vou deixar de ajudá-lo. Ainda que eu falar bem dele e ele manchar a minha reputação, eu nunca vou deixar de beneficiá-lo. Porque o meu compromisso não é com nenhum ser humano, é com quem? Eu estou a fazer o bem, porque esse bem agrada ao Deus a quem eu sirvo. E o céu onde eu desejo ir é de quem? É de Deus, não é dos seres humanos que estão falando mal de mim ou estão sendo ingratos. Então você vai beneficiar as pessoas. Ainda que não te auxiliarem, você não deixará de auxiliar. Porque você não vai repontar, é ingrato, nem reconhece todo o esforço que eu fiz. Esse procedimento que adotamos mostra que, na verdade, o bem que fizemos não é um bem altruísta. Imagina se Deus nos tratasse do mesmo modo como nos tratamos na Terra. Né? Nós somos seres mais ingratos para com Deus. Quantas bênçãos Deus nos tem concedido? Temos sido gratos a todas elas? Claro que não. Então por que você quer julgar a pessoa por um bem que você lhe fez e ele não retribuiu? Então nós precisamos orar a Deus para que Ele torne claras as motivações que nos conduzem às ações. E para que Ele nos auxilie a fazer tudo positivo, movendo a intenção positiva também. O outro e último exemplo é
por que nós cumprimos a lei de saúde? Vê como Deus é bom. Deus fala assim, cumpram a minha lei, concretamente a lei de saúde. Por quê? Porque quando vocês cumprirem a lei de saúde, vocês terão saúde. Mas se você cumprir a lei de saúde, pura e simplesmente para ter saúde, você cumpre a lei de saúde com intenções egoístas. Porque você está cumprindo a lei de saúde só para ter saúde. Você está velando só para ti próprio. E a vida cristã não é assim. De Romanos 6,16, ninguém vive para si próprio. Então, você cumpre a lei de saúde pensando da seguinte forma. Quando eu vou me nutrir, né? Quando eu tenho uma alimentação variada, uma alimentação com muitos nutrientes, eu terei músculo e sangue de qualidade. Né? Você tem o maior osso do corpo humano, que é esse, fêmur. Na parte superior do fêmur tem a medula óssea, onde se produz o sangue, onde se produz também os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Eles vivem de 90 a 120 dias. Você entende? Quando eu tenho uma boa alimentação, a medula óssea vai produzir sangue em condições. Vou prevenir da anemia. Quando eu tenho uma boa dieta, eu terei bom sangue, terei bons neurônios, que são células do sistema nervoso, células cerebrais. Quando você tem bons neurônios, você favorece a ligação entre eles. E essa ligação entre eles faz com que você tenha uma mente clara. Agora, quando você tem uma mente clara, você consegue ouvir da melhor forma possível a voz de Deus. Dessa forma, o teu relacionamento com Deus será mais adequado. Você vai ler a Bíblia e vai entender o ideal de Deus na tua vida hoje. Então você cumpre a lei de Deus não para ter saúde, mas porque com o cumprimento dessa lei você conseguirá ouvir a voz de Deus da melhor forma. E isso agrada o coração. Então você vai cumprir a lei de saúde, porque isso vai redundar em alegria para Deus a quem nós servimos. Então, só o Espírito Santo, ele consegue nos dar essa percepção. Sem o auxílio dele, nós não vamos conseguir. Agora, o que o ouvinte Zanella, né, diz para terminarmos? Ele fala assim, nós precisamos orar a Deus. Precisamos viver e orar como tudo dependesse só de Deus e trabalhar como se tudo dependesse só de nós e viver cada dia como se fosse. Então, viva com essa realidade, né? Viva como se não tivesse mais aqui ninguém no ramo trabalhando. Como é que você trabalharia? Não é? Ore pensando que tudo depende só de Deus. Qual é o esforço que você aplicaria para buscar a Deus se você entender que tudo depende só dele? Então, e viver cada dia como se fosse o último. Né? Se te dissessem que você tem mais, se calhar, 15 horas de vida, como é que seria a tua vida? Né? Se você soubesse que amanhã às 7, se calhar amanhã às 15, você deixará de existir. Qual será a tua conduta hoje? Não é? Então, viver cada dia como se fosse o último. Nós viveremos em passos controlados. Vamos entender que, como Deus manda uma coisa, vamos viver o ideal de Deus para nós hoje. Não é? Os fardos do amanhã deixemos para amanhã e vamos o ideal hoje. Então, esse é o desejo de Deus, né? E para nós seja uma oração. Amém? Amém.